debate, eu gostaria de chamar um dos nossos convidados especiais, Jefferson. Tudo bom? Tudo bom? Fábio. Beleza? E o José Bruno. Tudo bom? Bom? Pode sentar. Vamos agora falar sobre os tipos de orçamento. Jefferson, quais dúvidas que você tem sobre esse tema? José Bruno, dê um pequeno conceito para nós do que é orçamento. O orçamento, no caso, ele é representado pelo orçamento geral, onde ele é composto por orçamentos específicos. E nessa composição existem os orçamentos de venda, custo de produção, marketing, onde o orçamento também é um importante instrumento de controle, onde a empresa ela usa os resultados e consegue enxergar de maneira mais clara esses resultados através do orçamento. E existem algumas vantagens e desvantagens de usar o orçamento. No caso, o orçamento ele deixa as informações mais claras e eficazes. E algumas desvantagens seriam que algumas empresas, pelo custo que usa do orçamento, não conseguem utilizar. E até pela demora, às vezes por ser de longo prazo, alguns resultados podem demorar a aparecer e podem gerar muitas dúvidas nos setores da empresa, nas áreas da empresa, se esse instrumento está dando certo na empresa. Já tem mais alguma dúvida sobre esse tema? Não, seria somente isso por enquanto. Bom, Fábio, tem algo a mais para falar sobre o assunto? No caso, seria o orçamento específico de cada área. Por exemplo, o orçamento na mão de obra direta, como serve para determinar o valor total e o valor das horas aplicados à mão de obra de uma produção. Isso incluindo o cálculo de salário bruto, encargos sociais e de provisões. Só complementando o que o nosso amigo Fábio falou ali referente aos tipos de orçamento, existem aí alguns orçamentos anteriormente que podem ser citados como, por exemplo, o orçamento de vendas, o de produção e o de matéria-prima. O de vendas ele vai estar falando um pouco aí sobre qual o valor que vai ser vendido o produto, a quantidade que vai ser vendido para a empresa começar a ter lucro. Junto com isso também tem que ser colocado também os incidentes, os impostos, que vão estar junto ao valor dos produtos e também embutido já nas quantidades. Para tudo isso acontecer vai ter que ter uma equipe muito qualificada para estar projetando aonde que vai ser vendido os produtos, a margem de lucro que vai estar se obtendo dos produtos, ou duas pessoas especialistas em marketing para estar focando os pontos de venda. Após a realização fazendo o levantamento do orçamento de vendas, é necessário também estar realizando o levantamento do orçamento da produção. Por quê? É dentro do orçamento da produção que vai ser verificado se a empresa tem capacidade para estar produzindo todo o equipamento que ela vendeu. Bom, só complementando também aquela parte do orçamento de vendas, que um exemplo que foi tirado do autor que fez uma publicação recente aí de um livro sobre a administração financeira, a empresa quando vai adotar uma estratégia de venda agressiva, normalmente ela acaba utilizando a penetração de mercado. O que seria isso? Ela utiliza preços muito próximos ao custo do produto. Além de ter uma venda muito grande dos produtos, ela vai trabalhar muito com a quantidade. Ou seja, com base na projeção de vendas que foi levantada pela organização, que vai ser definida aí a quantidade de produtos para serem produzidos dentro da organização, dentro da indústria. Entretanto, cada produto tem sua política de estoque, tanto de produtos acabados quanto de produtos inacabados, na qual ele pode ser definido através da seguinte forma, que é estoque final, menos inicial, mais as entradas que são a produção em quantidades, menos as saídas que seriam as vendas que são realizadas. Você assistiu agora o primeiro bloco sobre o debate de orçamento. Vamos agora para o intervalo e logo voltamos. Voltamos do intervalo.
Agora vamos dar continuidade ao debate sobre orçamento. A questão do orçamento, a última questão do orçamento que vai ter envolvendo as vendas e a produção seria o orçamento das matérias-primas, na quais eles são levantados com base numa seleção grande de fornecedores para estar ganhando um grande número de matérias-primas com um valor bem pequeno, para estar fazendo produtos de boa qualidade e também com um custo pequeno para estar vendendo bastante. A matéria-prima ela tem os impostos já embutidos tudo junto na matéria-prima, não é embutido só no produto final, é embutido já na matéria-prima. O preço e o custo da matéria-prima eles são ajustados conforme o mercado, conforme a inflação, entre outros fatores externos que podem estar envolvendo não só a empresa, mas também o mercado externo. A matéria-prima ela tem algumas formas aí que podem estar ajudando para estar calculando. A primeira forma mais importante, que seria no caso o consumo, que seria o estoque inicial mais compras menos o estoque final. E a segunda e última, que é a segunda mais importante também, seria o valor das compras, que seria a quantidade vezes o custo unitário líquido. E finalizando o que a gente está discutindo aqui, referente ao sistema orçamentário. Seria a parte que é um instrumento de planejamento e controle de resultados financeiros e econômicos que expressam as políticas de compra, vendas, qualidade, produção da empresa, onde possibilita projetar as atividades em um sistema contábil. O assunto foi muito interessante. Eu agradeço a presença do José Bruno, do Fábio e do Jefferson. Obrigado. Você acabou de assistir o debate sobre orçamento. Vamos agora para as notícias. Iniciando as notícias dos esportes, pelo final de semana tivemos as eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Na Ásia, por exemplo, tivemos o jogo inusitado entre China e Butão, que terminou 12-0 para a China. Isso mesmo, enfiou 12 no Butão. Pela Eurocopa de 2016, a Suécia venceu a Dinamarca 2-0. Gols de Ibrahimovic. Pelo Campeonato Inglês da terceira divisão, o Grande Porto Vale venceu o Barnsley por 2-1 fora de casa. Com isso, subiu para a 11ª colocação. Finalizando pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, tivemos a final entre Botafogo e River do Piauí. A partida terminou 0-0 e assim sendo o grande Botafogo de Ribeirão Preto foi campeão da quarta divisão. Assim finalizamos as notícias dos esportes. Voltamos ao estúdio. Voltamos agora para a nossa parte final do nosso programa, com alguns convidados especiais. Primeiramente o Giovanni. Bom. E por segundo ali o nosso caro Matheus. João, bom. Pode sentar. Olá, tudo bom, Matheus? Tudo bom? Prazer. Matheus, fale um pouco sobre a alavancagem operacional. Bom, primeiramente, boa noite a vocês e para o pessoal que está nos acompanhando. Vou falar sobre a alavancagem operacional citando um exemplo de uma loja que vende calças. Ela possui custos fixos, digamos que seja R$10 mil em custos fixos. No mês, ela conseguiu vender R$12 mil. Isso significa que ela pagou todos os seus custos fixos e conseguiu R$2 mil em lucro. Por isso que lojas fazem liquidações, pois já pagaram todos os custos e elas podem diminuir o preço do produto para ganhar em quantidade de produtos vendidos. Giovanni, fale um pouco sobre a alavancagem financeira, por favor. Bom, Jefferson, primeiro vamos entender o que é uma alavanca. Indo para o lado da física, a alavanca seria algo que auxilia a pessoa a aumentar a sua força. No caso, temos um exemplo do carro. Você, quando vai trocar um pneu do carro, o parafuso, para você desparafusar o pneu, você necessita usar uma chave. Quando a chave é pequena, você usa a força é muito maior. Quando você usa uma chave maior, a força que você utiliza para desparafusar é menor. Por quê? Porque existe o processo da alavanca. A alavancagem financeira, quando a empresa precisa de um aporte financeiro para investir num novo mercado, num novo nicho, ela procura investimentos terceiros. Um exemplo seria, se você tem uma empresa e quer investir no mercado, você procura o BNDES para que ele te empreste o dinheiro e você consiga ter uma alavancagem para crescer nesse negócio, para entrar nesse mercado. Mas tem um grande porém,
nesse problema aí, que seria você faz esse empréstimo, mas você tem que fazer um planejamento antes para saber se o teu negócio ele vai ter o retorno necessário que você consiga pagar o seu empréstimo e comece a um certo tempo a ter um lucro para que seu negócio não venha mais para frente a entrar em colapso e falir. Obrigado pela presença dos dois convidados especiais, hein? Obrigado, boa noite e boa sorte. Primeiro, muito importante para o planejamento da empresa e para a decisão financeira, onde ele é representado por orçamento geral e composto pelos orçamentos específicos. Ele é composto por orçamentos específicos, que no caso são os orçamentos. Foi. Voltamos agora para a nossa parte inicial do nosso... Inicial como? Vai, pode começar. Uma loja que vende calças. Ela possui custos fixos, digamos que seja 10 mil reais e em custos fixos, óbvio. Não corto. Digamos que seja 10 mil reais em custos fixos. No mês ele conseguiu vender 12 mil reais. Isso significa que... cara, você tá... Digamos que seja 10 mil reais em custos fixos. No mês ela conseguiu vender 12 mil. 2 mil e lucro, corta. O que vier depois é lucro. Por isso que as lojas fazem... Nossa.